Glória a Deus. Eu queria falar nessa noite sobre algo muito interessante, que creio que a gente vai, começando o ano já, nós temos necessidades sempre eu creio nisso, de renovar as nossas forças. Quem crê nisso? O tempo vai passando, a gente vai cansando, o tempo vai passando, a gente vai, às vezes, distraindo com muitas coisas. Então, uma necessidade em todo ser humano de sermos renovados. Os nossos relacionamentos familiares, nós precisamos de um toque de Deus para que isso fique, se está bom, que possa melhorar ainda mais, as nossas motivações diárias, o Senhor precisa renovar a nossa mente, o nosso coração, a nossa visão, para que nós temos uma visão, mas é importante que o Senhor venha renovar, e os propósitos que o Senhor já colocou no nosso coração, é importante, é necessário que isso aconteça, mas acima de tudo, que o Senhor possa renovar a nossa vida com Deus. Porque da nossa vida com Deus depende todas as outras coisas. Se nós não estivermos bem com o Senhor, se o nosso relacionamento não estiver forte com o Senhor, as outras áreas da nossa vida, elas ficam debilitadas. Então é importante que logo no começo desse ano de 2023, que nós possamos orar ao Senhor, pedir que o Senhor possa renovar as nossas forças. E eu queria tratar nessa noite sobre o renovar da paixão nos nossos corações. Um grande desafio que nós temos, em primeiro lugar, é de sermos homens e mulheres apaixonados. Você sabe que o cara, quando está apaixonado, ele tem mais força, ele tem mais vigor. Sim ou não? A pessoa, quando não tem muito interesse, ela não faz a coisa como deveria fazer, mas a pessoa apaixonada, ela vai além, ela faz loucuras. Por quê? Porque ela está verdadeiramente apaixonado. Mas não é somente ser apaixonado, é manter a paixão. Porque muitos foram apaixonados, mas no decorrer dos anos, o tempo foi passando e infelizmente a paixão foi diminuindo e isso não é bom. Então, a gente entende, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque muitas vezes a gente faz as coisas por outros motivos. A gente faz as coisas, às vezes, por outras motivações. Com certeza você vai entender isso. Somos estimulados por outras coisas, somos incentivados por outras razões. E é importante que a gente entenda o que, de fato, está nos motivando a fazer as coisas. Tem gente que é movido pelo medo. A gente já, como pastores, a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas que toda a motivação dela é embasada no medo. Ela muda de emprego porque ela está com medo, ela estuda determinadas coisas porque ela tem medo do futuro, o que vai acontecer, então ela começa a se mover no presente, mas a fonte, a motivação, aquilo que está levando essa pessoa, muda de país porque tem medo do país que está vivendo, e assim sucessivamente. Então nós podemos dizer que essa pessoa está sendo motivada, ela está sendo impelida pelo medo. Outros são motivados pela obrigação, são pessoas responsáveis, são pessoas que querem de fato que as coisas aconteçam da forma correta, mas têm uma consciência, então elas são motivadas por uma obrigação. Outros são motivados por pressão, e você não precisa levantar a mão, mas eu sei que tem muita gente que anda com Deus, às vezes não falar anda com Deus, mas frequenta uma igreja, porque ela está sendo pressionada. Ela não queria estar ali, mas alguma coisa pressiona essa pessoa, a motivação dela é pressão. Isso não é bom. É bom quando a pessoa ela é direcionada, ela é motivada por paixão. Quando a paixão toma aquele coração, por quê? Porque a paixão ela renova, ela fortalece, a paixão faz com que nós possamos fazer coisas que normalmente nós não vamos fazer, Quem já foi apaixonado e está apaixonado aqui? Levanta a mão. Poucos apaixonados aqui? Glória a Deus. Quem quer que o Senhor renove a paixão do teu coração aqui nessa noite? Ô, glória. O marido, se você não levantar a mão, você vai tomar uma cutucada. Então, é importante que Deus venha fazer isso conosco. Então, veja bem, o que a gente tem que tomar cuidado é com o fantasma da rotina.
Começa a aparecer o fantasma da rotina, a coisa começa a ficar muito normal, vem aquela normalidade, né? Aquela repetição, aquelas coisas que vão acontecer na nossa vida. E aí o que acontece? Essa rotina, nem que toda rotina seja má, tem rotina que é boa, mas existe sim, com certeza, uma rotina burra, né? O que é rotina burra? Rotina burra é aquela que gera cansaço, aquela que traz um esfriamento, e a pessoa vai perdendo a força, vai perdendo o vigor, né? A rotina burra é aquela sem entendimento, que nós não valorizamos, que nós não colocamos paixão naquilo que nós estamos fazendo. E eu queria nessa noite usar um texto do Antigo Testamento, que por isso eu trouxe essa introdução aqui, porque a gente necessita, é uma necessidade que o Senhor renove a paixão do nosso coração para andar com Deus. Nós precisamos disso, todos nós precisamos disso. E eu queria ler com você um texto, está lá em Levíticos capítulo 6, versículo 8 ao 13, e nós vamos ser ensinados nessa noite, todos nós. O Senhor vai nos ensinar como nós podemos renovar a nossa paixão no nosso coração, para que nós possamos andar com Deus com mais força, com mais garra, né? Com brilho nos olhos. A palavra do Senhor diz, versículo 8, se puder colocar lá para mim, por favor. Amém. E disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: essa é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. 11. Depois despirá as suas vestes e a porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O 13 diz assim, preste atenção: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vou repetir: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu queria que você lesse esse versículo. Só as irmãs, vamos lá. Amém. Os homens agora, os irmãos, bem forte, vamos lá. O fogo. Todos juntos. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor, e eu queria que nós pudéssemos lembrar um pouco. Eu sei que você talvez já estudou sobre isso, mas é importante da gente entender o que estava acontecendo. O tabernáculo foi uma ordem do Senhor, uma direção de Deus. O tabernáculo, ele tinha mais ou menos, se você for imaginar, ele tinha mais ou menos era um retângulo, era uma tenda no meio do arraial de Israel. Quando o povo de Deus estava saindo do Egito para Canaã, ali o Senhor direciona o seu povo para que pudesse, ter ali um lugar, uma tenda, onde a presença do Senhor estaria com eles. E era um lugar, era um retângulo, ele tinha 3 compartimentos, vamos dizer assim. Ele tinha um lugar exterior que media mais ou menos 100 por 50 côvados, ou se a gente for trocar, pessoas talvez trabalham com pés, mais ou menos 120 pés por 60 pés. Não era um lugar extremamente grande, mas o tabernáculo do Senhor ficava no centro do arraial de Israel. As tribos acampavam ao redor, e ali a responsabilidade ficava sobre a
tribo de Levi. E ali o Senhor estabeleceu, né, deu ordem, o povo de Israel ofereceu, né, ouro, prata e várias coisas para que pudesse fazer o arraial, o tabernáculo ali, né, dentro da tribo ali de Israel. Então, o que acontecia? Você tinha o pátio exterior, você tinha o santo lugar, era dividido em 3 partes, e depois você tinha ali o santo lugar. Quando você andava no pátio, vamos dizer assim, a parte exterior, você tinha ali o altar de bronze, onde era feito o sacrifício, e você também tinha a pia de bronze na parte exterior. Na parte de dentro, quando você entrava, na tenda propriamente dita, ali você tinha o candelabro, você tinha uma mesa com os pães, e você tinha ali na frente um altar de incenso. E mais atrás você tinha o Santíssimo Lugar, né? E ali dentro estava a Arca da Aliança do Senhor. Essa arca é muito interessante porque nos lembra Cristo. Ela era feita de madeira de acácia e revertida totalmente de ouro, né? Então ali aponta para as 2 naturezas de Cristo, a humana, né, e também a divina. E aí você tinha os sacerdotes. E a vida do sacerdote não era fácil. Não era fácil, né? Nós que somos sacerdotes da nova aliança, eu queria que você prestasse atenção o que eles tinham que fazer. A vida deles não era fácil. Os levitas e os sacerdotes, eles não tinham herança. Todos os povos ali, as tribos tinham sua herança, porém eles não poderiam ter herança, pois a herança deles era o Senhor. Essa era a primeira coisa. Segunda coisa, eles viviam da oferta que era levantada ali no tabernáculo. Ou seja, eles não podiam ter, né, as coisas como as outras tribos tinham, mas o que era ofertado ali no altar, ali no tabernáculo, eles viviam dessas ofertas. Então não era tão fácil para eles isso. Outra coisa, né, o ministério do sacerdote tampouco era fácil. Não era fácil. Por quê? Primeiramente, como nós vimos, eles tinham várias responsabilidades. Primeiro, eles tinham que tomar conta dos sacrifícios. Ou seja, o povo de Israel todas as tribos levavam os seus sacrifícios e entregavam na mão dos sacerdotes ali, para que eles pudessem oferecer o holocausto ao Senhor. Então, eles tinham de fazer isso diariamente. E eles tinham que não somente receber, né, e fazer o holocausto, mas eles tinham que olhar o sacrifício. E aí, além disso, eles tinham que colocar lenha sobre o altar, porque nós vimos ali, lemos juntos aqui, que o fogo não podia apagar, ou seja, ele sempre estava constantemente aceso. Além disso, de sempre estar, né, tomando conta para que o fogo não se apagasse, eles tinham que manter ali o fogo aceso e eles tinham que retirar a cinza, né? Toda manhã eles retiravam a cinza, e vocês leram comigo o texto, eles tinham que trocar suas vestes, né? Eles tinham uma veste para fazer isso, eles tinham outra veste para fazer aquilo, eles tinham que se banhar, eles tinham que se purificar e levar aquilo tudo para fora do arraial, no lugar limpo. Então você vê, há de concordar comigo, que não era uma vida tão fácil. Além disso, os sacerdotes, eles serviam como instrutores de Israel. Eles direcionavam o povo a tomar algumas, né, atitudes, a obedecer à lei de Deus. Eles que iam orientando o povo de Deus, para que o povo de Deus não errasse o caminho. Então não era tão fácil assim. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento, porque tu, ó sacerdote, rejeitaste o conhecimento de Deus. Então você vê nesse texto que existia uma grande responsabilidade sob a direção de todo o povo de Deus sobre a vida dos sacerdotes, porque eles é que orientavam, eles que ajudavam o povo de Deus a andar nos caminhos do Senhor. Malaquias capítulo 7, versículo 2 diz o seguinte: porque dos lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, da sua boca devem os homens buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Então você vê a responsabilidade que estava sobre a vida dos sacerdotes. Muito sério isso, né? Então,
aí aparece que, no decorrer dos anos, nós estamos falando, nós lemos o livro de Levítico, capítulo 6 ali, mas foi passando o tempo, e quando você vai no livro de Malaquias, quase no final do Antigo Testamento, você vai se deparar com uma situação triste, uma situação difícil. Por quê? Porque vem um tempo que eles começaram a desanimar de toda essa obra que o Senhor Deus falara que eles tinham que fazer. E eles começam a receber os animais de qualquer forma, né? Quando tinha um animal manco, eles levavam para o sacrifício e o sacerdote aceitava. Quando tinha um animal cego, né, que animal está cego, não vou poder vender, não posso fazer nada, vou levar, vou sacrificar ao Senhor. E os sacerdotes começaram a receber. Se tinha um animal enfermo que estava, né, via lá no meio do rebanho um animal, ele estava meio mancando, falei, vai morrer, não vai ter jeito. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse animal, vou levar para o Senhor, né, porque vai morrer mesmo, então vou levar do jeito que está. E assim levavam o manco, levavam um coxo, levavam esse tipo de oferta ao Senhor. E aí, nesse mesmo tempo, os sacerdotes começaram a ter um discurso, e eles começaram a falar assim, mas que canseira, que enfado fazer isso todo o tempo, né? E tem animal, e sangue, e cinza, e essa repetição, isso é muito duro, isso é muito difícil. E eles começaram a criticar, eles começaram a falar, eles começaram a desviar, ou seja, em outras palavras, a paixão tinha desaparecido. A religião tomou conta, né? A liturgia tomou conta da paixão. Aquilo que era feito no início com alegria, com força, com dedicação, aquilo começou a perder força no decorrer do tempo, e eles começaram a falar, que enfado, que canseira, que difícil isso. E a gente toma essa palavra, por quê? Porque geralmente, quando não há entendimento, quando nós fazemos algo sem entendimento, o que vai gerar é cansaço. E posteriormente, depois do cansaço, vai vir um esfriamento. Sempre vai acontecer dessa forma. Quando nós fazemos algo sem entendimento, vai gerar cansaço, porque você está fazendo porque falaram que você tem que fazer, você está fazendo porque você tem a motivação, talvez que não é a motivação correta, isso automaticamente vai gerar cansaço. Esse cansaço, ele tem pouca duração, porque começa a haver um esfriamento, e aí começa a perder força. A religião, ela nunca vai ser suficiente para que nós possamos andar com Deus. Religião significa, a palavra religião, religar o homem a Deus. É uma obra humana tentando alcançar o favor de Deus. A vida com Cristo, nosso relacionamento pessoal com o Senhor Jesus é muito diferente. Por quê? Porque Deus alcançando o homem, Deus fazendo a obra em nós, Deus restaurando a nossa sorte e nos levando a um caminho sobremodo excelente. Você vê diferença nisso? Os esforços humanos tentando alcançar Deus e os esforços de Deus alcançando o mundo. É completamente diferente. Deus é suficientemente poderoso para fazer. E nisso nós temos alegria e força para continuar. Eu creio que a vontade de Deus sempre vai ser renovar a paixão dos seus filhos. Quem crê nisso, irmão? Deus não quer que nós fiquemos um povo como esses homens estavam aqui, falando, ai que enfado, ai que canseira, eu tenho que ir lá de novo, não, isso não dá, para que precisa de 2 cultos, para que eu preciso de, talvez, no meio da semana andar com Deus, eu não posso somente servir a Deus no final de semana, será que isso não é o suficiente? Quando a gente começa a argumentar dessa forma, geralmente é porque o nosso coração já está cansado, porque a gente está envolvido com muitas coisas, e aquela paixão que um dia nós tínhamos para andar com Deus, né, aquela vontade, aquele entusiasmo começou a perder força, e a gente somente está andando com Deus, porque agora nós temos uma consciência que isso é a coisa que tem que ser feita, mas o fogo da paixão já não queima mais como um dia queimara. Isso tem que mudar na nossa vida. Nós devemos ser homens e mulheres apaixonados com Jesus. Quem crê dessa forma? Gente,
isso é muito gostoso. Quando nós fazemos algo porque nós estamos apaixonados, isso faz toda a diferença. Não tem cansaço, não tem esforço que fique, né, difícil demais para nós. Não tem. Mas quando nós fazemos algo porque nós temos, às vezes somos, né, coagidos, às vezes somos, né, levados, puxados, arrancados, porque tem que ser feito, aí não dá, aí é difícil. Aí nós podemos ficar mais ou menos como esses sacerdotes aqui do livro de Malaquias. Ai, que cansaço, que difícil, que duro esse negócio. Né? Mas essa nunca foi e nunca será a vontade de Deus. Eu creio que a vontade de Deus é renovar a paixão no coração dos seus filhos e fazer que nós possamos andar com Ele em novidade de vida. Todos os homens, né? Os homens de Deus, aqueles que andaram com Deus, eles provaram desse fogo que consumia os corações, esse fogo que animava para que eles pudessem de fato andar com Deus. E quando nós falamos de paixão e quando nós falamos de fogo, nós estamos falando, né, de uma simbologia do Espírito Santo. Um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Paulo fala lá em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, não apagueis o Espírito. Sempre você vai ver na Bíblia Deus ligando o fogo, né, com a manifestação dele sobre a terra. Né, quando Paulo vem falar ao seu filho Timóteo, ele fala assim, reavivas o dom de Deus que há em vós. Então, interessante quando você olha essa questão do fogo, você vê algumas propriedades. Por quê? Porque o fogo, ele transforma, gente. O fogo, ele começa a transformar qualquer ambiente. O fogo, ele consome. O fogo, onde passa o fogo, não fica da mesma forma. O fogo, ele purifica, né? Questão de ouro, questão de pedras e tantas outras coisas, eles usam o fogo para purificar. E você também vai ver que o fogo ilumina, né? Onde está muito escuro, você chega com fogo e você vai conseguir ver. O fogo aquece, o fogo guia, o fogo nos leva. E a gente tem que entender que na palavra de Deus, o fogo aponta para a vida do Espírito Santo em nós. O que nós precisamos mais de tudo nesses dias é mais do fogo de Deus. Essa é a minha oração, que o Senhor possa aquecer o meu coração, porque nós vivemos num mundo tão louco, numa situação tão assim, a gente está vivendo uma coisa que está acontecendo numa velocidade tão grande nas nossas vidas. Quem crê dessa forma? A coisa está acontecendo muito rápido, gente, muito rápido. E às vezes a gente fica um pouco neutralizado pela rapidez do mundo que nós vivemos. Então nós precisamos desse toque de Deus, nós precisamos desse renovar de Deus, nós precisamos que o Senhor nos leve a ter um relacionamento mais íntimo com Ele. E que o nosso coração de fato se apaixone por Jesus cada dia mais. A gente tem que rejeitar toda a vida religiosa, nós temos que rejeitar toda forma de culto que não agrada a Deus, que de fato não tem vida, que de fato não leva um homem para que se renda na presença de Deus, mas muitas vezes é pautado por pode e não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, e assim vamos vivendo a nossa vida. E não é isso a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o nosso coração queime pela presença de Deus. A vontade de Deus é que o nosso coração deseje mais da presença de Deus. A vontade de Deus é que quando chegue, vai se aproximando o domingo, né, o dia que a gente nos reunimos como congregação, que o nosso coração fique alegre, se alegre na presença de Deus, que antes, né, do dia começar, que nós possamos estar entusiasmados para estar na casa do Senhor, estar entusiasmado para ver os irmãos, estar entusiasmado para poder levantar as nossas mãos e cantar na presença do Senhor. Isso é, de fato, um privilégio para nós. E isso, além de tudo, agrada o coração de Deus. Quem é que quer ficar perto de uma pessoa desanimada? Quem é que quer ficar perto de uma pessoa que não tem o fogo nos olhos? Quem é? Não dá, né?
pessoa que sempre tem uma palavra de murmuração, a pessoa que só vê o negativo, uma pessoa que não consegue ver a beleza da vida, uma pessoa que não consegue ver a misericórdia de Deus, o favor de Deus diariamente sobre a nossa vida, é muito difícil. Então eu fico pensando que os anjos de Deus, muitas vezes, eles têm que tampar os ouvidos, porque os servos de Deus, os filhos de Deus, eles, às vezes, eles não têm mais força, eles não estão mais andando com Deus como deveriam andar. Então essa realidade na nossa vida tem que mudar, gente. Quem crê dessa forma? Homens e mulheres que são animados no Senhor, homens e mulheres que estão avivados no Senhor, homens e mulheres que entenderam que eles estavam mortos nos seus pecados e delitos, mas eles receberam vida da parte do Senhor. Eles eram inimigos da cruz de Cristo, agora eles são adotados, são filhos do Deus Altíssimo. Gente, isso é muito tremendo, isso deveria animar o nosso coração, e a gente, se alguma porque a vida ela não é tão redonda assim. Nós passamos sim por situações difíceis, a gente passa por situações que a gente desanima, mas aí é o momento da gente levantar as nossas mãos, dobrar os nossos joelhos e pedir que o fogo de Deus possa outra vez queimar no nosso coração e assim renovar as nossas forças, porque se a gente está bem com Deus, nada é difícil demais, nada é impossível, tudo pode ser superado. Quando nós estamos com fogo nos olhos, quando a coisa está, de fato, nossa vida com Deus, ela está bem, as outras coisas, elas começam a ficar mais fáceis. Agora, o contrário, quando nós estamos mal, quando nós estamos desanimados, nós estamos murmurões, quando nós não conseguimos adorar a Deus mais, quando já não temos força para orar, quando já não temos força para buscar, parece que todas as outras coisas, elas também começam a não fazer sentido. E aí vem o esfriamento, porque nós começamos a encontrar significado naquilo que não agrada a Deus. E aí a nossa motivação começa a ser nas coisas do mundo. As nossas motivações começam a ser naquilo que não vai levar a lugar nenhum. E a gente começa a se enganar, e pouco a pouco nós vamos nos desviando dos caminhos do Senhor. Isso não é a vontade do Senhor. Quando a gente vê nas Escrituras, você vai ver que Levítico capítulo 9, muito interessante isso. Isso é muito interessante, eu queria que você prestasse atenção nisso. Porque quem provê o fogo sempre foi o Senhor. Ou seja, quem provê essa motivação é Deus. Isso não vem do esforço humano, isso não vem porque eu, de uma certa forma, ter alguma coisa que eu posso fazer para que essa motivação, esse fogo venha, não. O fogo vem de Deus. Quando você vai lá em Levítico capítulo 9, versículo 24, saindo o fogo diante do Senhor, queimou o holocausto. Foi até interessante que Moisés e Arão entram na tenda, entram no tabernáculo, e quando eles entram, o fogo de Deus vem e consome. Eu creio que Deus falou assim, vocês vão entrar para que saibam que esse fogo vem da parte do Senhor. 2 de Crônicas, capítulo 7, a Bíblia diz que acabando de orar Salomão, desceu o fogo do céu. Ou seja, o fogo de Deus vem e consome, quando ele estava no templo, depois do tabernáculo. Quando você vai lá em Atos Apóstolos capítulo 2, versículo 3, estavam reunidos e apareceram distribuídas línguas de fogo, ou seja, da parte de Deus em Pentecostes, e as línguas de fogo foram como que pousando sobre aqueles que estavam ali buscando a presença de Deus. A gente vê que o fogo sempre vai vir da parte do Senhor. O Senhor é o provedor do fogo. O Senhor é que motiva os nossos corações. É o Senhor que tem o poder para fazer isso em nós. Quando você vai ver o encontro de Moisés com o Senhor, a sarça ardia, mas não se consumia. Era aquele fogo, não foi ninguém que colocou. Aquele fogo era o fogo de Deus. Então, quando você vê no livro, quando Elias confronta os sacerdotes, os profetas de Baal, você vai ver que eles armaram o seu altar e ali não aconteceu nada. Mas quando Elias foi ali, jogou água e fez toda aquela cena dele, aí a Bíblia fala que veio fogo do alto e consumiu. Então, gente, o fogo sempre vem
da parte de Deus. Então, o que que nós temos que fazer? Se o fogo vem da parte do Senhor, o que nós temos que fazer, né, para que nossa alma, nossa vida seja avivada no Senhor? Qual é a nossa responsabilidade? Primeira coisa aqui que a gente vê, que nós temos que entender, é que nós não temos mais condição, nos dias de hoje, de armar um tabernáculo ali naquela... É isso aí que Deus quer. Nós somos agora ministros da nova aliança, né? Glória a Deus por isso. Então não temos mais como voltar à caduquice da lei e tentar fazer aquelas coisas que eram feitas ali pelos levitas. Não é isso que Deus pede de nós. Mas nós temos sim responsabilidade. A primeira coisa que nós temos que entender é que agora, né, na nova aliança, andando com Deus, nós somos o santuário de Deus. Nós somos, você e eu, somos santuários ambulantes que andamos aí sobre a terra. Nós não temos e nós não vamos construir um tabernáculo em lugar nenhum dessa cidade, porque nós agora temos em nós o Espírito de Deus, nós somos o santuário de Deus. Agora, pastor, então nós temos que prover o sacrifício? Não, tampouco. Porque o sacrifício de Deus já foi entregue por nós. Quando João Batista viu Jesus andando lá na Galileia, ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus pelo Senhor Jesus. Glória a Deus pelo sacrifício da cruz por nós. Então o sacrifício já foi, o holocausto já foi entregue, o cheiro que subiu diante do Pai foi um cheiro aprazível, agradável, o Senhor se agradou, por isso nós temos redenção, por isso nós temos reconciliação com Deus. A palavra de Deus nós estudamos pela manhã, Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo através do seu Filho. Além disso, Ele vem e nos entrega, nos confia a palavra da reconciliação e também o ministério da reconciliação, para que possamos ser agora, né, ministros da nova aliança. E agora nós temos, né, um título, nós somos embaixadores de Cristo. Tudo isso foi feito porque o sacrifício foi aceito. Me lembro daquela passagem quando Isaac caminhava com seu pai Abraão para que pudesse ir para cima do monte, e ele ia ser sacrificado, e o menino, ele começa a fazer algumas perguntas, porque o menino é curioso, né? E ele fala assim: mas como é que é isso? Tem aqui o cutelo, eu estou carregando a lenha, e onde que está o sacrifício? Você se lembra qual foi a resposta de Abraão? O Senhor proverá. O Senhor proverá, meu filho, um sacrifício. E o Senhor, Ele proveu um sacrifício, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que entregou a sua vida por mim e por você. Se não fosse o Senhor Jesus, nós não poderíamos estar aqui nessa noite. Se não fosse o Senhor Jesus, não haveria esperança para nenhum de nós. Pelo sacrifício da cruz, nós temos esperança. Pelo sacrifício da cruz do Calvário, nós temos, né, a convicção da vida eterna. Então isso é muito poderoso. Então o sacrifício o Senhor já proveu. Mas a Bíblia diz naquele texto de Levítico que nós lemos, que o sacerdote, ele tinha que ir toda manhã carregando lenha. Queria que você imaginasse, toda manhã, porque o fogo, ele não podia apagar, ele tinha que queimar e queimar e queimar, e a lenha fala assim de esforço, a lenha fala assim de, já pensou você ter que ir lá cortar, não era coisa tão sofisticada como nos dias de hoje, que você vai ali no supermercado e compra alguma lenha e coloca na lareira. Não era assim. Você tinha que ir lá, derrubar a árvore, cortar os pedaços, carregar continuamente para que o fogo não acabasse. Então, envolvia assim esforço. O que quero dizer com isso? Que andar com Deus, com certeza a gente vai ter que se esforçar para andar com Deus. Andar com Deus não é uma coisa simples, não é para gente covarde. Andar com Deus não é para gente que não leva a sério as coisas. Andar com Deus não é para qualquer um. Com Deus é para gente que entendeu
essa grande obra que foi feita por nós na cruz do Calvário e abraça essa realidade. Ou seja, exige de nós, sim, se o sacrifício, né, já existe, já está consumado todas as coisas pelo sacrifício que é o nosso Senhor, mas nós temos que nos esforçar para caminhar com Deus, para ter nossa vida devocional, para poder, né, o Senhor Deus continuar acendendo esse fogo no nosso coração. Isso é um mandamento de Deus, o fogo não pode se apagar, mas os sacerdotes, eles tinham que ir diariamente na presença de Deus, os sacerdotes tinham que caminhar, né, ir ali buscar lenha todo dia, para que o fogo não se apagasse, ou seja, exige de nós sim, exige. Tem muita gente que quer andar com Deus, mas não quer nenhum tipo de comprometimento. É impossível isso, impossível andar com Deus sem ter comprometimento com Ele. Ele vai se comprometer com você quando você se comprometer com Ele. Quem crê nisso? Amém? Faz sentido isso ou não? Não tem como andar com Deus, porque tem gente que andar com Deus quando nós precisamos de alguma coisa. Então a gente não vê ali, né, porque aquilo que está ali no Antigo Testamento são tipos, são imagens, são sombras que nos apontam para a realidade. E a gente não vê esse tipo de andar com Deus só quando precisa de alguma coisa. Não é assim que funciona. Nós andamos com Deus continuamente, entendendo que o fogo de Deus, ele nunca pode se apagar, que nós temos sim responsabilidades, que nós temos que levar a lenha, que nós temos que comparecer na presença do Senhor, que nós temos que pedir para essa graça renovar as nossas forças, para que o fogo de Deus não venha se apagar, para que não haja um esfriamento espiritual, para que não haja em nós essa vida muitas vezes morna na presença de Deus. Porque essa mornidão não agrada a Deus. Quando você vai lá em Apocalipse, você vai ver Deus dando uma bronca. Ele fala assim, ó, antes vocês fossem quente ou se vocês fossem frio, mas porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Dura a palavra. Por quê? Porque Deus quer que nós sejamos um povo que, de fato, adora Ele em espírito e em verdade. Um povo que é sério, um povo que é comprometido, um povo que não trata Deus de qualquer forma. Se tem uma coisa que eu acho que nenhum de nós, acho que isso é algo assim que, eu não sei para você, eu creio que para você também, mas para mim, que é extremamente desagradável, é quando você é desprezado. Você pode até achar ruim comigo, você pode até, né, a gente pode até discutir, a gente pode até ter algum tipo de argumentação, mas quando a pessoa é ignorada, quando a pessoa é desprezada, quando a pessoa não é nem levada em conta, como se você nem fosse um ser humano, isso pega mal. Agora eu queria que você imaginasse Deus. Quando nós desprezamos o Senhor, quando nós não levamos em conta a obra que foi feita, quando nós não levamos a sério aquilo que é tão sério, pois, afinal de contas, Ele ofereceu o Seu Filho na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele, para que nós pudéssemos ter essa vida na presença dEle. Então, nós devemos sim nos esforçar, nós devemos de fato desenvolver uma vida com Deus, e pedir Deus, porque quando nós passamos por dificuldades, lutas, e a gente vê que a situação, nós estamos esfriando na presença de Deus, nós podemos orar a Deus, e eu tenho certeza que é uma oração que agrada o coração do nosso Pai, é pedir, Deus, renova a Tua obra no meu coração, renova a vida, né, a minha vida espiritual, renova, Senhor, coloca o fogo da paixão no meu coração. Eu não quero viver como todo mundo faz, aí vive, eu não quero ser um espectador das coisas do reino de Deus, eu quero ser servo, eu quero servir em espírito e verdade, eu quero, né, que a minha vida possa fazer a diferença nesses dias. Isso agrada o coração do Pai. Isso agrada o coração do Pai. E o que mais que eles faziam? Eles tinham que manter o fogo aceso. Eles não podiam ficar, né,
esquecer, eles não poderiam menosprezar, eles tinham que comparecer de forma contínua, toda manhã estar ali na presença de Deus, toda manhã estar ali na presença de Deus de uma forma contínua, então eles tinham que atentar a isso. Outra coisa que eles tinham que fazer, eles tinham que recolher as cinzas. Interessante isso, né? Levar a lenha, comparecer diariamente na presença do Senhor, mas também eles tinham que recolher as cinzas. Cinzas, quando você vê falar em cinzas na Bíblia, aponta para humilhação, aponta para quebrantamento. E esse é o tipo de atitude que nós temos que ter. Nós comparecemos na presença de Deus, oramos a Deus, pedimos que o fogo da paixão seja renovado no nosso coração, mas no mesmo tempo nós temos que nos humilhar na presença do Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, aquilo que nós estamos fazendo que é desagradável ao Senhor, e nós temos que recolher essas cinzas. Aquilo que, do passado, eu fico vendo aí, as pessoas às vezes fazem as coisas, elas não têm nem consciência por que estão fazendo, mas na quarta-feira de cinza, as pessoas fazem justamente isso. De repente, você já se deparou aí com um sujeito com uma cinza na testa. Muitas vezes as pessoas fazem isso, mas não têm o entendimento do porquê que está sendo feito. E aí a pessoa, às vezes, no Brasil, aqui não é o caso, em muitos lugares, mas aí fica 5 dias na gandaia. E cachaça, e droga, e prostituição. E aí o cara de pau vai lá na quarta-feira e põe uma cinza. Como que aquilo vai... Oh, mas como é que é isso? Você já programou que você ia pecar bastante para depois na quarta, começa na quinta, quinta, quarta, mais ou menos, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira gorda. Aí que a terça-feira gorda é o que o negócio pega. Aí na quarta-feira vai lá o cara de pau e pede ali para passar a cinza, ou coloca a cinza na testa. Então cinza fala de humilhação, cinza fala de quebrantamento, cinza fala de pedir perdão na presença de Deus. Isso deve ser a nossa atitude como cristão, isso deve ser a nossa atitude como sacerdote. Agora que nós estamos nessa nova aliança, na nova aliança nós temos que ter um novo entendimento. A nova aliança requer um novo entendimento. Então nós nos esforçamos sim para andar com Deus. Não é fácil, são tantas propostas, são tantas ideias, são tantas filosofias, mas nós perseveramos no Senhor. E quando a gente começa a esfriar na fé, ou que a gente começa a desanimar por qualquer motivo que seja, a gente se aproxima de Deus, nós dobramos os nossos joelhos e nós podemos pedir, e o Senhor vai atender a sua oração, o Senhor vai renovar o fogo da paixão no teu coração, para que você não seja um comum, para que você não seja uma pessoa que está aí como todo mundo. Não, você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, você é uma mulher de Deus, você anda com Deus, você tem consciência dos seus chamados, você tem consciência da obra que foi feita na sua vida. Isso faz toda a diferença. A palavra do Senhor diz que nós somos sacerdotes da nova aliança. Quando você vai lá em Pedro, capítulo 9, capítulo 2, 9, diz o seguinte: vós sois raça eleita, sacerdócio real. E essa palavra sacerdócio real é interessante, porque se você for por inglês, é priesthood, ou seja, é uma realeza que está sobre você. Nós somos agora sacerdotes que faz parte do rei, nós servimos ao rei, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E ele fala aqui, com o propósito, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não eras povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Queria que nós pudéssemos pensar nisso juntos.
Nós estávamos longe, o Senhor nos aproximou para ficar perto dele. Nós não tínhamos alcançado misericórdia, agora nós alcançamos misericórdia. Nós estávamos, a Bíblia diz que nós éramos inimigos, agora Ele nos fez filhos. Tudo isso deve ser recebido com ação de graças, tudo isso deve ser recebido com muita alegria, com muita convicção. Mas uma coisa, né, se a gente for levar em consideração tudo que nós falamos, a gente não pode, e eu queria repetir, e eu quero concluir com isso, queria chamar o pessoal do louvor para vir aqui para frente, eu queria concluir com isso. Lá no 13 diz o seguinte: o fogo arderá continuamente. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Quem é o altar? Somos nós. Nós somos o templo, nós somos o altar de Deus. O fogo de Deus queima no nosso coração. E a Bíblia diz que não pode se apagar. Ou seja, eu não posso andar com Deus hoje, não andar amanhã, eu não posso permitir que a minha convicção que eu tenho hoje comece amanhã, já não tenho mais. Ou seja, eu tenho que ser contínuo na presença de Deus. E eu tenho que sempre, sempre pedir a Deus que o fogo venha queimar no meu coração. E eu não sei como é que está a sua vida. Não sei, sinceramente não sei. Mas uma coisa eu sei. Que o Senhor, o teu Pai, que te ama, que te chamou, que tem cuidado de você, que tem livrado você, dado livramento, talvez muitos que você nem saiba. Esse Deus que nós servimos, Ele não quer que você ande enfraquecido na presença dEle. Ele não quer que você ande de qualquer jeito, como todo mundo anda. Não, Ele quer que você seja um homem ou uma mulher que de fato o seu olho ainda brilha pela causa do Evangelho. O seu olho ainda brilha pela causa de Cristo. Você não anda como todo mundo está andando. Você anda como um homem, uma mulher consciente, que foi chamado das trevas para a luz, para que você hoje fosse um sacerdote, para que você seja um embaixador na presença do Senhor. Essa ideia, esse conceito, essa forma de vida, isso faz toda a diferença. E eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus.